9h12, a gente vai falar aqui de um assunto dos mais importantes, que é o marco temporal na demarcação das terras indígenas no Brasil. E esse imbróglio em que o país se meteu desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu definir que o marco temporal não era válida a Constituição de 88 e nem a data da Constituição para a demarcação de terras indígenas. Na sequência, houve a aprovação de uma lei no Congresso Nacional para dizer que, sim, o marco era válido, que o que está na Constituição deveria ser cumprido, mas é claro que esse assunto já está voltando para o Supremo porque houve recurso de alguns partidos. Ou seja, é um baita imbróglio que causa insegurança jurídica num dos setores que mais crescem no país e que também foi o garantidor do PIB maior do que o esperado no ano passado. Que vem pela frente, mas principalmente qual que é a situação hoje no meio agro-brasileiro. A gente vai conversar agora com o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Estamos na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Importante esse assunto para que a população urbana também entenda o tamanho desse imbróglio e o que isso significa para o nosso agro. Essa decisão do Supremo aumentou a tensão no campo a partir do momento em que uma regra que valia deixou de valer e agora a gente está ali numa espécie de limbo? Não só essa decisão, mas também a canetada do ministro Fachin aqui em relação às demarcações na fronteira do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Isso gerou uma tensão gigantesca. A partir de 2003 foi permitida a autodeclaração indígena, ou seja, paraguaios que falam Guarani atravessam a fronteira, vão no escritório da FUNAI, fazem seu documento de identidade brasileira e reivindicam terras aqui. Isso tem gerado uma tensão gigantesca aqui na fronteira com o Paraguai, como também há tensões no Mato Grosso do Sul, tensão pesadíssima também no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo e várias outras áreas que passam a contestar a data da Constituição de 88, aliás, o marco temporal previsto na promulgação da Constituição. Houve, como você já disse, essa decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Não foi publicado o acórdão ainda desse julgamento. Nesse acórdão foi vitorioso o voto do ministro Toffoli, que formou maioria, em que prevê que só se faz novas demarcações no país com pagamento antecipado do valor de terra nua e de benfeitorias, ou seja, a indenização prévia, e isso ainda não está acontecendo, não foi publicado esse acordo. Nós aprovamos a lei do marco temporal, o PL 490, tanto na Câmara quanto no Senado. A Presidência da República vetou, nós fomos lá e com 380 votos derrubamos os vetos e foi promulgado pelo presidente Rodrigo Pacheco dia 3 de janeiro desse ano. Mas, infelizmente, ainda sendo ignorada a legislação. Enquanto isso, nós corremos no Congresso com a PEC 132, o relator é o deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, que já passou pelo Senado e está na Câmara, que trata da indenização, já instalada a comissão especial, e a PEC 48 do senador Irã, que trata da data especificamente do marco temporal. Essa está na CCJ do Senado. Deputado, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Para ficar bem claro, o que é que está valendo afinal, né? É a emenda que foi promulgada pelo Senado agora no dia 3, ou vale a decisão do Supremo, enfim, o que é que está valendo? Porque é tudo muito confuso, ninguém sabe, enfim, o que é que prevalece em toda essa confusão. Cláudio, é a pergunta que eu faço todos os dias a todas as pessoas que eu converso sobre esse assunto. O que tem que valer é a lei aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. É isso que tem que valer, meu entendimento é muito claro em relação a isso. Infelizmente, o próprio ministro do Supremo, ministro Edson Fachin, inclusive aqui do Paraná, quando assumiu interinamente a presidência da Corte, na ausência do ministro Barroso, monocraticamente tomou uma decisão contrária à lei aprovada. Então, na verdade, nós temos leis aprovadas no país, mas o Supremo insiste em ignorá-las. Na volta agora do recesso judiciário, foi agora com a reinstalação dos trabalhos, já existe uma ação por parte de alguns partidos, outra ação que nós propusemos, que tratam especificamente da questão da aprovação da lei, e que o ministro Gilmar Mendes é o relator, assim como essas demarcações aqui do Paraná, o relator é o ministro Toffoli. Então, eu imagino que será reformada essa decisão do ministro Fachin, monocrática,
e para que a gente possa fazer valer a aplicação da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é quem tem que fazer lei no país. Deputado, Sônia Blota aqui, um grande prazer ter o senhor aqui no nosso programa, no Jornal Gente. Eu olhei uns cálculos aqui, uns números para ser mais precisa, e o Brasil já tem em torno de 14% do seu território demarcado pela população indígena. E hoje, aqui segundo esses relatórios, são em torno de 2 milhões de indígenas. Sem o marco temporal, no limite, as terras indígenas podem chegar no Brasil a um tamanho de mais de 30%, né, que é gigantesco. Eu não conheço nenhum país no mundo que se aproxime aí desses percentuais. O senhor conhece? O senhor poderia falar mais sobre isso? Vamos lá. Obrigado, senhor. É importante a sua pergunta. O cálculo que nós temos é o seguinte, que ignorando-se o marco temporal e podendo-se fazer demarcações, hoje são 615 áreas que estão sob o estudo para demarcações no país. 615 áreas que vão à monta de mais ou menos 22% a mais de áreas do que já tem demarcadas no nosso país. Então, nós estamos falando de áreas que são rurais e muitas áreas que são urbanas. E essa que gera grande confusão. Quando começou aquela ação em relação à demarcação do Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, que foi o que suscitou o julgamento do STF, o que importa ali para ONGs, para interesses escusos que estão por trás dessas demarcações, são as tais das áreas de amortecimento, que são as áreas de interesse de amortecimento, que tem que ficar no entorno de uma demarcação de aldeia, e que naquele caso de Santa Catarina chegam à ilha de Florianópolis. Ou seja, são áreas que podem ser exploradas economicamente, tranquilamente. Aqui, se nós pegarmos essa demarcação do oeste do Paraná, no município de Guaíra, Terra Roxa e tantos outros, nós estamos falando de 5 áreas urbanas, ou seja, o território urbano onde estão os prédios, as casas, a cidade, o comércio, passariam a ser de interesse indígena também. E pior do que tudo isso, a ministra Marina Silva baixou uma portaria logo no começo do governo, dizendo que onde tem áreas em estudo de interesse indígena, ou seja, não precisa estar demarcado, não precisa ter laudo antropológico, não precisa estar em processo de demarcação. Se houver área de estudo, ou seja, em estudo, área de interesse indígena, os CAR, ou seja, o Cadastro Ambiental Rural de cada um daqueles produtores rurais que estão na área são cancelados. Hoje, esses produtores que estão dentro de áreas de interesse, que são julgadas pelo Ministério dos Povos Indígenas como área de interesse, ele não pode nem acessar o Banco Crédito Rural, não consegue fazer um seguro, não consegue comercializar sua safra, ou seja, fica completamente impedido. É matar por inanição o produtor rural para que ele não insista em ficar naquela área e ceda para demarcações. É uma verdadeira covardia. Deputado Pedro Lupion, deputado do Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar de Agricultura. Agradeço ao senhor, deputado, por colocar novamente esse assunto em pauta, já que estamos agora na volta dos trabalhos, tanto do Supremo quanto do Congresso Nacional. A gente vai continuar acompanhando os próximos capítulos, que devem ser muitos. Obrigada por enquanto, deputado. Um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí.